Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Bem-vindos ao penúltimo episódio da nossa série O Amor e a Justiça de Deus. A gente tem falado aqui todo esse trimestre, esse início de 2025, sobre amor e justiça. E hoje, no nosso penúltimo episódio, nós vamos falar sobre o amor e a justiça do ponto de vista dos dois maiores mandamentos que a Bíblia nos apresenta e que Jesus corroborou. Você já parou para pensar como é que às vezes é tão fácil a gente ficar indiferente ao sofrimento dos outros? A gente tem discutido aqui bastante sobre injustiça, sobre sofrimento, e a gente às vezes vê tanta coisa triste no noticiário que acaba ficando meio anestesiado, né? Você tá lá no Twitter, no Instagram, na sua rede social preferida, e aí você começa a ver tragédia atrás de tragédia, e chega um momento que você vai passando como se aquilo só fosse entretenimento, você já fica meio que acostumado com aquilo. Só que se a gente parasse para olhar para este mundo, para as coisas que acontecem aqui, com os olhos de Deus, com os olhos de um Deus que vê a sua criação se quebrando, se destruindo. Imagina só, você está andando na rua e aí você vê alguém numa situação vulnerável, de fome ou de necessidade, e o que você faz? Você só ignora como se fosse parte da paisagem, ou você para ajudar, para consolar, para oferecer uma mão amiga? E se você visse alguém sendo maltratado ou sofrendo alguma injustiça na rua, no seu local de trabalho, em casa, na sua escola, você ficaria de braços cruzados e fingiria que não é com você? Ou você representaria o amor e o caráter de Deus? Sabe, meus amigos, a Bíblia ensina a gente que nós não podemos simplesmente fechar os nossos olhos para essas coisas que acontecem ao nosso redor. Sabe, se nós somos de fato seguidores de Cristo, nós somos chamados a nos importar, a fazer algo. Só que a grande pergunta que fica é como? Como é que nós podemos refletir o caráter perfeito de Deus num mundo que é tão imperfeito? E é sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje. Nós vamos descobrir juntos como o amor e a justiça de Deus podem se manifestar através das nossas ações, tanto individualmente como o corpo também, que é a igreja, né? Será que a gente está pronto para esse desafio? Então prepara aí o seu coração e a sua mente e vamos juntos nos aprofundar nessas reflexões tão importantes. O que Deus espera de nós diante do sofrimento e da injustiça? Como é que nós podemos ser as mãos e os pés de Jesus nesse mundo tão necessitado de amor? Vamos descobrir juntos? Antes da gente continuar, não se esqueça de ser uma bênção nesse ministério também e deixar aí o seu curtir, o seu joinha. Assim você agracia demais o nosso ministério, ajuda demais o nosso canal, porque sem a sua ajuda esse vídeo ele vai ficar escondido nos porões subterrâneos do YouTube. E se você deixa o seu joinha, isso ajuda o algoritmo do YouTube a entender que o vídeo é relevante para outras pessoas e assim ele vai recomendar também. Quando você abre o YouTube lá e aparecem os principais vídeos recomendados, o nosso pode aparecer também para outras pessoas. Para isso, basta você deixar aí o seu joinha, isso não custa nada. E se você está chegando aqui agora porque você encontrou esse vídeo por causa que alguém abençoou dando joinha, já se inscreve aqui no canal para você não perder nada que aparece aqui. Nós temos, além da lição, também os nossos cursos de teologia, que você encontra a playlist aqui na descrição desse vídeo. E nós temos também podcasts e outros conteúdos para te ajudar no crescimento e aprofundamento do estudo da Bíblia. Beleza? Então, vamos lá. Em Mateus 22, tem um episódio bastante importante ali, porque Jesus está sendo testado pelos fariseus e representantes ali da religiosidade judaica. E aí um certo especialista na lei aborda Jesus e pergunta ao mestre qual é o maior de todos os mandamentos. E Jesus, com aquela sabedoria peculiar que só ele tem, diz: ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior de todos os mandamentos. Mas tem um segundo que é semelhante a esse: ame o seu próximo como a ti mesmo. Olha só que interessante. Logo depois, Jesus ele faz uma pergunta dentro desse contexto que vai deixar todo mundo sem uma resposta. Ele pergunta: tudo bem, vocês estão me perguntando aí sobre ética, moral, deixa eu fazer uma pergunta. De quem o Messias, aquele que é o prometido, ungido, de quem ele é filho? A
Aparentemente é uma pergunta que não tem qualquer tipo de conexão com o assunto, né? Jesus está falando aqui de maior mandamento, de amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a si mesmo, e ele pergunta de que o Messias é filho. Por que ele faz isso? É porque ele está conectando esses dois grandes mandamentos justamente com o ministério e a missão do Messias, ou seja, aquilo que vai acontecer na cruz. A cruz ela tem tudo a ver com justamente morrer para a nossa velha vida e ressuscitar para um jeito diferente de viver, o jeito do reino de Deus de se viver. E quando a gente liga esses dois mandamentos com Jesus morrendo pelos nossos pecados e ressuscitando para nos garantir uma nova vida, aí que a gente começa a ver que amor e justiça não são só ordens para a gente obedecer na marra, são justamente convites de restauração ao caráter de Deus, para que o nosso coração e a nossa imagem reflitam esse Deus que é amor acima de todas as coisas. Essas demonstrações divinas do seu caráter são a promessa de uma nova realidade para nós. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, eu não vou só pedir para você fazer alguma coisa, eu vou mostrar para você de fato o que é amar a Deus e ao próximo de verdade. E eu vou até as últimas consequências disso, por amor. E é justamente isso que ele faz na cruz, não é? Ele mostra pra gente que esses mandamentos não só são regras pra gente cumprir na base da nossa própria força, eles são um caminho que a gente tem aberto por causa de Jesus, né? Hebreus vai falar que Jesus abriu esse novo e vivo caminho para nós, um caminho onde passo a passo a gente vai deixando para trás o jeito velho de viver, um jeito de ódio, de orgulho, e o amor vai se tornando pra gente cada vez mais real na nossa vida, cada vez mais prático. Essa é uma jornada de transformação, uma jornada. É algo que vai acontecendo aos poucos. Só que o mais incrível é que Jesus não só ele mostra pra gente e abre esse caminho, mas ele caminha com a gente. Ele nos dá força, nos inspira, nos ensina na prática o que é esse amor. E a alternativa para esse tipo de vida é justamente nós permanecermos mortos nos nossos pecados. Se a gente não quer esse novo e vivo caminho, nós permanecemos no jeito antigo de se viver. Uma das formas do Antigo Testamento de escrever essa, digamos assim, inércia que nos acomete, longe de Deus, é aquilo que a Bíblia vai chamar de idolatria. Lá no Salmo 135, de uma forma bem poética, a gente vê uma descrição bem interessante dos ídolos. O salmista vai dizer pra gente que os ídolos eles têm boca, mas não são capazes de falar. Eles têm olhos, mas eles não são capazes de ver. Embora tenham os ouvidos, eles não são capazes de ouvir. E aí vem a parte que mais me chama a atenção. Os que fazem isso, ou seja, adoram ídolos, buscam ídolos, tornam-se semelhantes a ele, assim como todos os que neles confiam. É como se a gente se transformasse naquilo que a gente adora, não é mesmo? A gente se torna tão inerte e sem vida quanto os ídolos que nós buscamos. Por quê? Pensa aqui comigo. Se a gente adora um Deus vivo, amoroso, compassivo, como é que isso vai se refletir na nossa vida? E é aí que entra a conexão com o amor ao próximo. Lá em Zacarias 7, Deus ele diz para o povo o seguinte, olha, executem juízo verdadeiro, ou seja, mostrem bondade e misericórdia, cada um para com seu irmão. Ele está falando de como tratar as pessoas, especialmente aqueles que são mais vulneráveis. E assim como Zacarias, vários outros profetas dão a mesma mensagem, porque essa é uma mensagem que reverbera desde lá de Êxodo 22, onde Deus dá instruções bem específicas e claras sobre como cuidar dos estrangeiros, das viúvas, dos órfãos, ou seja, dos vulneráveis. E ele chega a dizer, se de algum modo vocês maltratarem essas pessoas e elas clamarem a mim, eu ouvirei o clamor delas. É Deus dizendo o seguinte, olha, você pode achar que eu estou do seu lado só porque eu tirei você do Egito, dos opressores. Só que preste atenção, o jeito como você trata os outros é um reflexo direto do seu amor por mim. E você sabe qual que é o motivo que Deus dá para tudo isso? Lá no final de Êxodo 22, verso 27, ele diz, porque eu sou compassivo. Deus ele está convidando a gente a refletir a compaixão dele nas nossas próprias vidas, nos nossos próprios relacionamentos. Porque a relação que a gente tem com os ídolos, ela é sempre uma relação muito egoísta. A gente vai até os ídolos
porque eles têm algo a nos oferecer. A gente busca os ídolos para atender os próprios desejos e necessidades egoístas que a gente tem, sem nenhum tipo de relacionamento com essa divindade e também com o próximo. A gente sacrifica alguma coisa ali para poder conseguir o que a gente realmente quer. É tudo sobre mim, sobre o meu eu, sobre o meu ego. A relação de amor que a gente tem com o Deus vivo, ela, porém, não pode ser separada do amor com o próximo. Nós só podemos amar a Deus de verdade se nós também amamos o nosso próximo. É como se fossem dois lados de uma mesma moeda, são inseparáveis. Quando a gente realmente ama a Deus, isso vai transbordar naturalmente no amor pelos outros. João vai dizer, como é que você pode dizer que ama o seu irmão que você vê e você... Na verdade, assim, ele diz, como é que você pode dizer que ama a Deus que você não vê se você não ama aquele seu irmão, o seu próximo, que você de fato vê? É incoerente da nossa parte. Isso não se aplica só para os nossos amigos, para a nossa família, é para todo mundo, especialmente para aquele que está passando por dificuldades, especialmente para os nossos inimigos, aqueles que não têm nada a nos oferecer. É aí que a gente mostra de verdade que o nosso Deus não é um ídolo morto. É um Deus vivo e compassivo que age, que toca, que vê, que escuta os nossos clamores, mas que é um Deus que, quando amado, se reflete na nossa vida e nas nossas ações. Um outro salmo que trabalha esse conceito também de amor, de justiça, é o Salmo 82. O salmo descreve que Deus está lá no céu, no meio da sua assembleia divina, ou seja, no lugar de onde ele governa, e de lá ele olha para todos esses deuses, que na verdade são os grandes líderes e juízes da terra, e aí ele diz: até quando vocês vão julgar injustamente e favorecer os perversos? Vocês estão pervertendo e distorcendo a justiça. E aí vem a parte que mais me toca. Deus diz: parem de fazer isso e passem a defender o fraco e o órfão. Façam justiça ao pobre e ao oprimido. Resgatem os fracos e os necessitados. Livrem-nos das mãos dos ímpios. Veja, Deus está super preocupado com a justiça nesse mundo, especialmente para aqueles que são mais vulneráveis. Pensa comigo, como é que isso se aplica à nossa realidade hoje? Quem que são os fracos, os órfãos, os pobres e oprimidos na nossa comunidade? Talvez aquele vizinho idoso que mora sozinho, não tem ninguém para cuidar dele, para lhe fazer companhia. Talvez aquela família de imigrantes que acabou de se mudar para o bairro e ainda está passando necessidade, tentando se estabilizar na vida. Pode até mesmo ser aquele colega de trabalho que está passando por um momento difícil. Jesus ele foi bem claro quando ele disse: com isso, todos vão saber que vocês são meus discípulos. Quando? Quando vocês se amarem uns aos outros. Só que às vezes na nossa igreja a gente acaba valorizando mais o nosso conforto, né, as benesses do nosso ambiente, a qualidade da nossa programação, do que realmente amar as pessoas. Por que será que isso acontece? Será que é porque é bem mais fácil eu decorar uma lista de regras, me sentir satisfeito porque eu assisti uma programação legal, do que realmente amar alguém que é diferente da gente? Ou talvez a gente só tenha medo de se envolver demais com os problemas dos outros. Eu não sei você, mas muitas vezes eu me pego pensando mais em estar certo naquilo que eu acredito do que em ser misericordioso, compassivo. Mas e se a gente começasse a ver a nossa fé de um jeito diferente do que a gente está acostumado? E se em vez de só falar sobre amor, a gente realmente começasse a praticar o amor? Você consegue imaginar o impacto que a gente teria no mundo ao nosso redor se cada um de nós decidisse defender alguém que precisa de ajuda hoje? Lá em Mateus 23, Jesus ele vai estabelecer de fato uma ordem, digamos assim, de prioridade sobre aquilo que realmente importa na nossa fé, aquilo que ele chama de os assuntos mais importantes da lei. Jesus ele olha para os líderes religiosos da época e ele vai dizer o seguinte: olha, vocês são muito zelosos nas regras religiosas de vocês. Vocês pagam o dízimo até das ervas do jardim, só que vocês se esquecem daquilo que realmente é importante: justiça, misericórdia e fidelidade. É como se ele estivesse dizendo: olha, pessoal, vocês estão perdendo o foco aqui daquilo que realmente importa. Essa gente religiosamente zelosa na época de Jesus, eles adoravam ser rigorosos com a interpretação que eles tinham da lei. Por quê? Porque isso combinava com o sonho que eles tinham de uma
grandeza nacional, do reino de Davi restaurado. E eles queriam mostrar que eles eram o povo escolhido de Deus, os melhores dos melhores seguidores de Yahvé. Só que não tinha a ver com amar a Deus, tinha a ver com comprar o favor dele através das boas obras. E deixa eu te dizer uma coisa, cuidado. Cuidado, porque é bem fácil a gente ler isso, a gente ouvir isso e pensar: ah, que bom que eu não sou como esses fariseus. Só que aí é que a gente se engana, porque a gente está fazendo exatamente a mesma coisa que Jesus está criticando. É como se a gente estivesse apontando o dedo para os outros e esquecendo de olhar para nós mesmos. O que Jesus está dizendo aqui é que a verdadeira espiritualidade, o verdadeiro relacionamento com Deus não está nas regras que a gente segue, mas como essas regras nos ajudam a se importar com os outros, tratar gente que a gente julga não ser merecedora. Justiça, misericórdia, fidelidade, essas são as coisas que realmente mostram se a gente entendeu de fato o coração de Deus. E não se preocupe, porque eu não estou falando aqui para a gente negligenciar a lei, ignorar as regras, não é nada disso. O que eu estou falando é aquilo que o próprio Paulo explica para a gente em Romanos 13, quando ele diz que amar o próximo é justamente aquilo que nos faz cumprir a lei. Então que tal a gente parar um pouco e se perguntar: será que eu estou focando nas coisas certas? Será que a minha fé, ela de fato está se mostrando em como eu trato os outros? Ou eu só estou seguindo regras para poder ganhar o favor de Deus, impressionar Deus com o meu comportamento? É um desafio e tanto, né? Mas é aí que a gente vai, de fato, crescer de verdade na nossa caminhada com Deus. Tem uma história que ilustra bastante esse ponto, que é a do bom samaritano. Você conhece essa história, com certeza, e muitas vezes a gente ouve ou recita essa história e pensa: bem, Jesus aqui ele só está dizendo para a gente ser legal com as outras pessoas. Mas será que se resume a só isso mesmo? Vamos dar uma olhada rápida aqui, mais de perto, no que Jesus está fazendo ao contar essa história. Quando ele conta essa história, ele conta para responder uma pergunta que alguém faz para Jesus, que é: quem é o meu próximo? E aí no final da história, Jesus ele vira o jogo e pergunta: quem você acha que foi o próximo daquele homem ferido? Você percebe a diferença? Porque para um judeu do primeiro século, amar o próximo era uma coisa muito bem definida. Eles sabiam exatamente quem é que se encaixava na categoria de próximo. É a minha família, o meu vizinho, aquelas pessoas de respeito. Só que Jesus não está só dizendo: vai lá e seja bonzinho com quem você acha aceitável na sociedade. Jesus está desafiando a gente a repensar quem a gente considera como nosso próximo. Na época de Jesus, um judeu jamais pensaria num samaritano dentre todas as pessoas como seu próximo. Era tipo água e óleo, não se misturavam. Só que olha aqui o que Jesus faz. Ele coloca o samaritano, aquele que era considerado inimigo, a escória da sociedade, como o herói da história. É como se hoje a gente contasse uma história e o herói fosse justamente aquela pessoa que a gente menos gosta, menos confia. Jesus está dizendo: olha, o seu próximo não é só quem é parecido com você, quem você gosta ou quem faz parte do seu grupinho. Seu próximo pode ser até mesmo aquele que você considera o seu inimigo, aquele que discorda de você por razões políticas, aquele que torce para um outro time, aquele que não vê as coisas como você vê. E o mais incrível é que o judeu que estava conversando com Jesus, ele nem sequer consegue dizer a palavra samaritano. Ele só fala: ah, foi aquele que mostrou misericórdia. Tá vendo como é difícil para a gente, às vezes, aceitar que Deus ele ama a todos, até mesmo aqueles que nós achamos que não merecem. E aí quando Jesus diz: vai lá e faça o mesmo, ele não está só falando para a gente ajudar os outros. Ele está dizendo: vai lá e ame até aquele que você acha que não merece o seu amor. Vá lá e veja o valor em pessoas que você normalmente ignoraria ou desprezaria. Se a gente parar para pensar, tudo que a gente discutiu hoje e durante esse trimestre aponta para uma verdade central. O amor de Deus é algo revolucionário, que quebra barreiras, redefine valores e principalmente transforma vidas. Olha só o que aconteceu nos primeiros séculos do cristianismo. De repente você tem Pedro, um pescador judeu, e esse pescador ele é tão valioso para Deus quanto Cornélio, que é um centurião romano. Você tem Onésimo, um escravo,
e de repente esse escravo tem o mesmo valor que um mestre, Filemon, que era um gentil. E Filemon, gentil, era tão importante quanto Sérgio Paulo, que era um governador romano. O evangelho ele coloca todo mundo em pé de igualdade. E isso era algo impensável naquela época. Só que foi exatamente isso que Jesus veio ensinar. Jesus criou uma nova comunidade, onde todas as pessoas têm o mesmo valor diante de Deus, porque todas elas carregam a imagem de Deus. E agora, a grande pergunta que fica é: como é que a gente pode viver com isso hoje? Como é que nós podemos modelar esse entendimento no nosso tempo? Porque vamos ser sinceros, a gente ainda vive num mundo cheio de divisões. Divisões de classe social, de raça, de religião, de orientação política. Mas o chamado de Jesus ele é muito claro. Nós devemos amar a Deus e amar ao próximo. E essas são coisas inseparáveis. Não existe... Não, meu relacionamento com Deus está muito bom. O problema é o meu vizinho, eu odeio ele. Ah, não, Jesus eu amo. O problema é meu chefe, meu empregado. O problema é minha esposa, meu esposo. Ah, o problema é meu filho. Agora, Deus, não, eu e Deus a gente tá certo. O problema são as pessoas. Isso não existe. Amar a Deus e amar ao próximo são coisas inseparáveis. Não dá pra gente dizer que ama a Deus se a gente ignora ou despreza as pessoas ao nosso redor. Quando a gente realmente entende isso e começa a viver dessa forma, pode ter certeza que o mundo nunca mais vai ser o mesmo. Pequenos atos de compaixão podem parecer insignificantes, mas eles têm um impacto eterno, porque ajuda as pessoas a distinguirem entre o caráter de Deus e a mentira contada por Satanás. Quando você trata alguém com dignidade e respeito, você está mostrando ao mundo quem Deus realmente é. Isso transforma não só o outro, mas também transforma você. Então, o meu desafio para você hoje é esse. Como é que você pode demonstrar esse amor transformador na sua vida e na vida de outros? Talvez seja algo simples, como ouvir alguém que precisa desabafar, ser um ombro amigo, ou ajudar alguém que está passando por dificuldades. Talvez seja algo muito maior, como se envolver em causas que promovam justiça e igualdade e também que preguem o evangelho para aquele que está oprimido pelo pecado. Seja como for, lembre-se, cada ato de amor reflete o caráter de Deus e aponta para a nova comunidade, o novo reino que ele está construindo. Ele já inaugurou esse reino com a sua vida, seu ministério, e ele está consolidando cada vez mais esse reino nas nossas vidas, até que esse reino venha a nós de uma vez por todas, para que a vontade de Deus seja feita de uma vez por todas, aqui na terra, como ela é feita no céu. E aí, você está pronto para ser parte disso? Você está pronto para ser um súdito desse novo reino? Um súdito que vive de acordo com a ética e o coração do verdadeiro rei? Se esse vídeo tocou seu coração de alguma forma, não se esqueça de nos abençoar deixando aí o seu joinha. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você julga precisam ouvir essa mensagem. E se você não está inscrito ainda no canal, aproveita e já faz isso agora, assine as notificações para você não perder nada. Semana que vem, nós teremos o nosso último episódio da nossa série O Amor e a Justiça de Deus, tá certo? Eu encontro você lá para a gente fechar essa série maravilhosa e até lá, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, tá certo? Um abraço, tchau, tchau.